Bom, Alana, a sua próxima dúvida tinha a ver com o fato de você ter dificuldade em marcar a interseção do eixo do x, a interseção do eixo do y e o vértice da parábola no gráfico. Então, bora trabalhar isso agora, nesse vídeo. A gente está com a função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Antes de mais nada, vamos lembrar que a fórmula geral da função quadrática é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, nesse caso, a gente vai ter que o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. A primeira coisa que a gente tem que saber é a interseção do gráfico com o eixo do y, ou seja, qual vai ser o ponto que vai cortar no eixo do y, na nossa parábola. Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a interseção com o eixo do y vai ser um ponto de coordenadas 0, c. E é esse c aqui da nossa função, tá legal? Então, nesse caso, a gente sabe que o ponto A, que vai cortar o eixo do y, vai ter coordenadas 0, 6. Tudo bem por enquanto? Beleza. Agora vamos tentar descobrir qual será a interseção com o eixo do x. Para isso, eu tenho que calcular o valor do delta, né? A gente sabe que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta ele vai ser menos 5 elevado ao quadrado menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por 6. Com isso, eu vou ter que o nosso delta é 25 menos 24. Ou seja, o nosso delta vale 1. Com isso, a gente está na situação em que o nosso A ele é positivo. Vou botar aqui do lado. O nosso A ele é positivo e o nosso delta ele também é positivo. Nosso delta é maior do que zero. Como o A é positivo, a parábola vai ter concavidade voltada para cima, ou seja, vai ter um ponto que é mais baixo do que todos os outros, e esse ponto vai ser chamado de ponto de mínimo. Além disso, como o delta é positivo, essa parábola vai cortar o eixo do x em dois pontos distintos. Você vai ter dois zeros da função, tá? Então, eu vou ter um x1 aqui e eu vou ter um x2 desse lado. Cada um desses x representa as raízes da função, tá? Então, bora lá. Vamos descobrir quais são esses pontos aqui de interseção com o eixo do x. A gente vai ter que fazer x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Aí eu vou ter que o nosso x vai ser igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 1, tudo isso dividido por 2, multiplicado por 1, que é o valor do a. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Aí eu vou quebrar em duas partes, né? A primeira parte vai ser 5 mais 1 dividido por 2. E a segunda parte vai ser 5 menos 1 dividido por 2. Esse de cima é o x1, esse de baixo é o x2. No x1, eu vou ter 6 dividido por 2, correto? 6 dividido por 2
Isso vai dar 3. Então, vou botar aqui logo que o nosso x1 vale 3. Embaixo, eu vou ter menos 1 que dá 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a gente já sabe que x1 é 3, x2 é 2. E como é interseção com o eixo do x, a gente sabe que o y vale 0. Ou seja, esse primeiro 3 aqui, esse 3 ele vai ser o ponto B de coordenadas 3, 0. Esse 2 de baixo vai ser o ponto C de coordenadas 2, 0. Então, por enquanto, nós temos 3 pontos. Temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Por fim, bora descobrir quais são as coordenadas do ponto de mínimo, quais são as coordenadas do vértice da parábola. Para isso, eu vou usar as fórmulas que a gente conhece, né? O x do vértice e o y do vértice. O x do vértice ele vai ser menos b sobre 2a. Repetindo, o nosso a vale 1, o nosso b vale menos 5 e o nosso c vale 6. Então, o x do vértice vai ser menos 5, tudo isso dividido por 2 multiplicado por 1. Então, eu vou ter 5 dividido por 2. Isso vai dar 2,5. Lembrando que para marcar os pontos no gráfico, é melhor trabalhar com um número decimal do que fração, tá? O y do vértice vai ser menos delta dividido por 4a. O nosso delta, ele deu 1, não foi? Aqui em cima, nosso delta deu 1. Então, eu vou botar menos 1 dividido por 4 multiplicado por 1, que é o valor do a. Isso vai dar menos 1 dividido por 4. Quando você fizer a divisão, isso vai dar menos 0,25. Então, as coordenadas do ponto de mínimo são um ponto V de coordenadas 2,5 menos 0,25. Aí agora vem a parte que você estava tendo dificuldade, né? Que tem a ver com posicionar os pontos no gráfico. Então aqui eu vou ter eixo do x, aqui em cima eu vou ter eixo do y. Bora começar colocando o ponto A, tudo bem? O ponto A tem coordenadas 0, 6. Então eu vou botar o 6 bem espaçado aqui. Esse é o meu 6. Esse daqui vai ser o ponto A. Ele representa a interseção da parábola com o eixo do y. Esse é o ponto 0, 6, tá? Bom, agora vamos para o ponto B. O ponto B tem coordenadas 3, 0. Então, no eixo do x, pensa nessa distância que você colocou, tá? Essa distância do 0 até o 6 no eixo do y. No eixo do x, o 6 estaria mais ou menos aqui, né? Então, pense na metade. A metade de 6 vai estar mais ou menos aqui. Vai valer 3, não é isso? Então, esse daqui vai ser o ponto B. É o ponto B de coordenadas 3, 0. Agora, bora marcar o ponto C. O ponto C tem coordenadas 2, 0. Então, vamos lá. Eu vou botar o 2 desse lado aqui, ó. A distância vai ser bem pequenininha. Aqui é 1, aqui é 2, tá? Pronto. Aí, nesse 2 eu vou colocar o ponto C. Aí, o que está faltando agora? O que está faltando agora é o vértice da parábola, né? Que tem coordenadas 2,5 menos 0,25. Então, vamos lá. Eu vou colocar primeiro 2,5. O 2,5 ele vai estar exatamente na metade, entre o 2 e o 3. Ele vai estar aqui, tá vendo? É aqui que fica o nosso 2,5. Aí falta colocar o quê? Falta colocar o
menos 0,25. Aí já é um pouquinho mais trabalhoso, né? A gente vai vir aqui no eixo do y e vai colocar essa distância aqui, ó. Pronto, essa distância aqui representa o menos 1. Se eu fizer a metade, se eu fizer aqui, ó, esse pontinho que representa a metade, eu vou estar com menos 0,5. O menos 0,25 vai ser a metade do menos 0,5. Vou repetir. Menos 0,25 é a metade do menos 0,5. É como se fosse a metade da metade, entendeu? Aí agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou unir o 2,5 do eixo do x com o menos 0,25 do eixo do y. Quando eu faço isso, eu tenho essa marcação aqui. Essa marcação é o ponto de mínimo. É o ponto V. Tudo bem? Aí agora o que eu vou fazer? Agora eu vou unir os pontos. Eu vou colocar o nosso eixo de simetria exatamente no ponto de mínimo. Pronto, está aí o nosso eixo de simetria. Aí agora eu vou ligar os pontos. Vamos lá. Vamos ver se deu certo ou se não deu certo. Agora é a hora da verdade, né? Vou puxar aqui pelo A. Aí eu vou descer, vou descer, vou descer, 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 até chegar no C. Só que do outro lado, ele já vai chegar no B também, porque é o eixo de simetria. É como se fosse um espelho, tá? Aí no final você vai chegar no ponto V. E pronto. Tá aí o seu gráfico. Então perceba que tem muito a ver com intuição, tem muito a ver com você fazer as marcações corretas, você colocar o 6 bem distanciado, você colocar o 3 na metade da distância, você marcar o número um e colocar o 2 entre o 1 e o 3. Você perceber que menos 0,25 é a metade da metade do menos um, tá? Então tem muito a ver com isso. Não se preocupe se o seu gráfico não ficar bonitinho, se o seu gráfico ficar é, meio desengonçado. Isso acontece porque quando a gente vai desenhar no papel, a gente não usa um programa que faz o eixo de simetria por você, né? Você que tem que fazer lá na hora. Então não vai sair 100% correto, mas o que importa é você representar o quê? Você representar a interseção do gráfico com o eixo do x, representar a interseção do gráfico com o eixo do y e colocar direitinho o vértice da parábola, tá? E principalmente fazer todos os cálculos corretamente. E nessa ordem que eu coloquei para você: interseção com o eixo do y, interseção com o eixo do x e as coordenadas do vértice da parábola, tá? Tem que ser um trabalho muito organizado para não dar errado. Então, é isso, Alana. Espero que tenha entendido e até a próxima.